Bom, esse projeto é o final do meu doutorado. Eu estudei o comportamento temporal do quasar 3C273. Os quasares eles são objetos extragalácticos, são núcleos de galáxias muito ativas em rádio que emitem grande quantidade de radiação em toda a faixa do espectro eletromagnético. E para fazer esse estudo eu usei uma rede neural, que faz parte do Machine Learning, aprendizado de máquina. A rede neural ela é uma arquitetura computacional. As redes neurais começaram com Perceptron, que era um modelo matemático do nosso neurônio, que ele tem os valores de entrada, ocorre um processamento e ele dá uma saída positiva ou negativa, ou 0 ou 1, se for ativado aquele neurônio, e passa por uma camada posterior. O Perceptron foi criado na década de 50 e foram feitos vários trabalhos com ele, mas daí na década de 70 perceberam uma limitação, porque você não conseguiria colocar muitas camadas num Perceptron, então ele foi deixado de lado. Mas em 80 foi criado um algoritmo de backpropagation, que ele vai atualizando os pesos que são adicionados nesses neurônios, e que diz que é ativado ou não. E essa atualização você pode melhorar o aprendizado das redes, percebe? Daí outras arquiteturas foram sendo desenvolvidas até que chegou nessa LSTM, que foi a que eu usei, que é Long Short Term Memory, que ela é uma memória de longo e curta duração, que um dos problemas de algumas redes é que você tem, conforme você vai passando as interações que ela vai fazendo, os pesos eles são elevados ao número de camadas, então, e o peso é um número entre 0 e 1. Então, se você tiver um número muito pequeno elevado a um número muito grande de camadas, você vai zerar esse peso, então você não vai ter mais aprendizado. Essa arquitetura LSTM, ela trabalha com duas redes de informação que as informações vão ser atualizadas. Então, você não tem a perda total do sinal, você vai atualizando, você tem uma linha que corre em paralelo, que vai sendo atualizada ou não, dependendo da resposta daquela interação do momento. E por isso você consegue propagar informação por mais interações, mais longos períodos. E a gente consegue observar aqui através dos radiotelescópios a radiação que chega, a gente pega ela e pega o fluxo que chega aqui e consegue plotar curvas de luz, que é o fluxo que a gente registra contra o tempo, que te dá essa curva do comportamento que tem. Por exemplo, quando tem explosões maiores, você tem os picos. Quando está em momentos mais calmos, você tem uns vales. E nós temos que estudar o comportamento dele para tentar entender o que acontece lá na origem, lá no quasar. Eu usei em várias frequências porque ele emite em todas as frequências no espectro e você pode analisar o que tem. Todas vão registrar os eventos, mas com diferentes nuances e com diferentes atrasos. Se você tiver frequências mais altas, você vai registrar o evento antes. Se você tiver para frequências mais baixas, vai ter processo de absorção lá. Então, você só vai registrar o evento quando passar por uma região opticamente fina naquela frequência. Então, você acaba registrando depois o evento. E o evento acaba sendo mais atenuado. Como pode ver que os picos são mais escarpados em frequências mais altas, e em frequências mais baixas eles são mais brandos.
E cada uma dessas frequências está de um lugar diferente. Aqui 14,5, 8 e 4,8 GHz foi do Rádio Observatório de Michigan, nos Estados Unidos. 22 GHz e 43 foi aqui do ROI, do Rádio Observatório do Tapetinga. Daí teve outras observações de 22 e 37 GHz que foi de Metzarov. Eu peguei as observações do arranjo submilimétrico no Havaí, que em 270 e 380, e no final do trabalho eu consegui pegar as observações do quasar em raio-x de 2 a 10 keV, que é um raio-x mais baixo, não é de alta energia. E daí esses registros a gente coloca contra o tempo e forma as curvas de luz. E a ideia do trabalho foi utilizar uma rede neural que analisasse essas curvas de luz e preencher e pegasse as características, entendesse o comportamento e pudesse preencher onde tem momentos que faltam. Por exemplo, aqui em Michigan é bem característico porque você tem buraco nas 3 frequências de observação. Isso quer dizer que nessa época esse radioobservatório passou por algum tipo de atualização, manutenção de redoma que ficou parado. Então você não tem observação aqui. A ideia é usar o algoritmo que vai aprender, né, o comportamento em outra curva para poder preencher esses buracos de modo mais preciso. Então existe um